Eram uns livrinhos que ficavam numa estante bem diferente. Era tipo uma... Deixa eu ver se aqui tem. Acho que não tem. Era como se fosse um plástico e tinha bolsos no plástico. E os livros ficavam à vista, ficavam na sala. E aqueles livros me encantavam. E o primeiro livro que eu, assim, lia livros de literatura da escola, mas o primeiro livro mesmo que eu li e que eu consegui ler e entender a história e passear pelo aquele mundo que eu não conhecia foi O Pequeno Príncipe. A partir daí, eu comecei realmente a despertar o gosto pela leitura. E eu lia tudo. Eu levava, aos finais de semana, eu levava muitos livros para casa. Eram livros pequenos, né? Tipo, de 30 páginas, mas eram ilustrados e aquilo me atraía. E foi aí que realmente comecei a gostar de ler. Como a gente já sabe, uma coisa chama a outra, a consequência de uma coisa provoca outra coisa, então eu também, nesse mesmo tempo, eu tinha vontade de escrever. Só que eu pensava assim, como eu, uma menina da roça, escrever, não, isso não é para mim. E eu fui guardando esse sonho por muito tempo, eu fui guardando esse sonho. Aos meus quase 18, 19 anos, eu vim para aqui, para a cidade, por incrível que pareça, a convite do professor Albertino, que tinha uma escolinha, e ele me convidou para ser professora nessa escolinha. E eu aceitei e vim, e a partir daí muitas oportunidades começaram a chegar na minha vida, e eu fui me estabelecendo aqui na cidade, casei, fiquei aqui na cidade, e essa vontade de ler, de escrever, ela ficou mais uma vez lá. Mas de repente eu comecei realmente a gostar de escrever. Então eu escrevia em tudo, tudo mesmo. Porque quando a inspiração chega, você tem que pegar o que chega na sua cabeça naquele momento e você vai e escreve. Então eu tinha coisas escritas em cadernos do meu trabalho. Eu tinha, de repente chegava a inspiração e eu escrevia, na época era telefone fixo, e às vezes eu tive a inspiração e escrevi numa ponta do telefone, já apagaram o papel que tinha ali próximo, e eu comecei a escrever poemas. E eu escrevi muitos poemas, tenho muitos poemas guardados, mas só para mim. Aí o tempo foi passando e meu pai gostava muito de contar histórias. Eu nunca perdi o vínculo até hoje. Eu tenho muito orgulho do meu povoado, né, da minha comunidade. Hoje não é tão minha, porque pelo distanciamento, as pessoas também na minha época, muitos foram embora, outros que moram hoje lá eu não conheço, chegaram outras pessoas, mas eu tenho um vínculo muito forte com a Lagoinha. E meu pai, quando eu ia para lá, geralmente aos domingos, eu ouvia muitas histórias dele. Quando ele era criança, as coisas que ele fazia, ele me contava. E eu achava assim fantástico, porque nele tinha um ar empreendedor, dele fazer mandados para as pessoas. Tinha as brincadeiras que ele brincava com os amigos da época. Tinha as aventuras que ele passava, porque, para quem conhece a Lagoinha, já sabe, mas quem não conhece, lá tem o rio, fica bem pertinho daqui, a 6 quilômetros. E temos o Rio São Francisco. Então fica a Lagoinha de um lado, que é Alagoas, e do outro lado fica a Bahia. Então eu tinha uma tia que morava na Bahia, em Malhada Grande, e eles faziam um trajeto pelo rio, eles passavam de canoa. Eu nunca tive coragem, por incrível que pareça, de passar de canoa, eu tinha muito medo. Mas meu pai me contava que ele passava quando o rio realmente ainda era rio, porque hoje ele é lago. A usina hidrelétrica de Xangó, quando ela foi construída, ela
a água subiu, né? Foi represada, transformou-se num lago. Hoje é bem diferente da minha época de criança. Então foi por aí que eu comecei a realmente dizer, eu vou escrever um livro. Eu fui escrever e deixei guardado. Quando eu pensava em publicar, eu dizia assim, o que é que as pessoas vão dizer? O que é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão comentar, se tá bom, se tá ruim? E eu não tinha coragem, né? Então realmente eu tinha medo. E ficou guardado. Meu pai era um homem muito inteligente, embora ele tivesse tido pouco estudo. Eu acho que ele estudou na época, ele chamava admissão, mas eu não sei dizer nessa época se era até a 5ª série, mais ou menos assim, eu não sei. Ele dizia, eu fiz admissão. E ele sabia ler muito bem, escrevia, e tinha uma pedagogia assim, muito forte, né? De tratar as pessoas, de se relacionar, de ensinar as coisas que devem ser feitas certas. Então, assim, era uma coisa muito assim, para uma pessoa da roça, porque se eu era uma menina que era mais jovem do que ele, e eu me julgava uma pessoa da roça, uma pessoa... Quando eu falo isso da roça, era porque eu sofria preconceito mesmo, né? Porque naquela época quem morava na cidade tinha muito preconceito de quem vinha da roça, que era como eu, era uma menina da roça, morava na roça. Imagina meu pai. Aí, de repente, ele começou a desenvolver, na verdade, o mal de Alzheimer. E, com isso, eu comecei a perceber que tinha muita coisa que eu ainda podia saber, porque quem sabe aqui o que é o mal de Alzheimer, ele é irreversível, pelo menos até hoje. Não tem cura ainda para essa doença. Por não ter cura, eu sabia que ia chegar um momento e ele ia esquecer de tudo. Porque o Alzheimer, ele traz isso, né? A memória recente, ela é completamente apagada. Os neurônios cerebrais que são responsáveis por essa memória, assim, de quem sou eu, de reconhecer a família. O Alzheimer destrói, né? Destrói esses neurônios. Ele tem lapsos de memórias antigas, mas que ninguém sabe se é verdadeiro ou se é fantasiosa, porque a doença não permite dizer se realmente, o estudo não diz ainda se aquilo tudo é verdadeiro ou é fantasioso. E, infelizmente, em 2016, no dia 10 de fevereiro de 2016, meu pai desencarnou, né? Ele faleceu. Então, a partir dali, eu comecei a realmente pensar que eu poderia organizar as coisas que eu tenho escritas do meu pai e publicar um livro. E a partir daquele momento eu passei a não ter mais medo, né? Eu passei a realmente dizer, não, eu quero deixar viva a memória do meu pai para os meus filhos, para os meus netos, para as gerações futuras conhecer quem foi ele. E eu organizei, né, um livro, que foi o primeiro. Esse foi esse livro aqui, que tem o título de Caçula, que foi lançado em 2017. Então esse livrinho aqui, ele é muito significativo para mim, né? Eu digo que ele é meu terceiro filho, porque eu tenho 2 filhos, e ele é mais ainda porque ele conta um pouco da história do meu pai. Por que caçula? As pessoas às vezes pensavam que era eu, que eu sou caçula também. Mas não, caçula era o apelido do meu pai. Ele era o 6º de 7 irmãos, só que aí depois ele era chamado de caçula, e depois minha avó teve um outro filho, que acabou falecendo, e o meu pai ficou realmente sendo caçula. E nesse livrinho aqui, eu conto, são 10 contos, e o 11º não é um conto, eu relato quem foi realmente meu pai, eu coloco também como foram os últimos dias dele, ele foi acometido pelo Alzheimer. Então, assim, o último capítulo, ele é um capítulo esclarecedor. Mas, assim, é um livro, eu sou suspeita a falar, né? Porque, como eu falei, quem escreve, eu aprendi que a quem escreve não cabe julgar, dizer se é bom, se é ruim. Quem vai dizer isso é o leitor. Mas
Eu acho que ficou um livro muito bonito, porque é um livro que conta a história da nossa região, assim, de como era nos anos... Meu pai nasceu em 1932, e a gente tem uma visão de como era essa vida, né, do campo, essa vida como eles brincavam, como eles viviam. Então está registrado nesse livro aqui. Então o primeiro livro que eu lancei foi Caçula, em 2017. Daí então eu continuei escrevendo, mas eu estava voltada mais para os poemas. Eu tenho muitos poemas, inclusive um que eu vou declamar agora, eu fiz em homenagem, que está nesse outro livro, que eu vou falar daqui a pouco, em homenagem à nossa cidade, no caso da Delmiro Gouveia, que ela tem como título Histórias de Minha Terra. Então o título é esse: Minha terra tem histórias, dessas boas de contar, das que ficam na memória de quem ama o seu lugar. Lá, o coronel Delmiro, como bom cabra da peste, das águas do velho Chico, trouxe luz para o Nordeste. E a velha Angiquinho lá está a confirmar: minha terra tem histórias, dessas boas de contar. Fez também o pioneiro uma fábrica por lá. Fez gringo ter muita raiva e emboscada preparar. Minha terra tem histórias, dessas boas de contar. Não permita, Deus, que eu esqueça minha terra, meu lugar, e que as gerações futuras dela possam se orgulhar e recontem essa história, muitas vezes sem cansar. Então esse é o poema Histórias de Minha Terra, que está nesse livro aqui. Em 2020, que foi um ano muito difícil para o nosso planeta, para o mundo inteiro, e não só para nós aqui de Delmiro, mas para o mundo inteiro. Mas assim, foi um ano que foi muito rico para mim nesse sentido, né, na minha profissão, do reconhecimento de algo que eu posso contribuir, né? Então surgiu o convite da Secretaria de Educação de então para que eu participasse desse projeto Delmiro Gouveia, Cidade da Gente. Creio eu que quem não tem alguém que estude nas escolas do município, pode ser que realmente não conheça, mas quem tem pessoas, filhos, primos, alguém que estude, né, do primeiro ano ao nono, penso que recebeu esse livro. Só um minutinho. Então esse livro aqui, ele faz parte do projeto, né, que conta a história em vários aspectos, né, a história do nosso município em vários aspectos. Né. Nesse livro aqui, o professor Edivaldo Nascimento, a professora Lenilda França e nós reunimos aqui aspectos sociais, socioeconômicos, históricos, de memória também da nossa cidade. Então é um livro didático que foi distribuído para todos os alunos. Não é um livro consumível e não é um livro que o aluno possa ficar, ele vai devolver, porque é um acervo da escola. Ou seja, o aluno ele usa no ano, mas depois ele devolve, para que ele possa ser utilizado por outros alunos. Então, nesse livro aqui, tem desde a história de como foi que começou a cidade mesmo, como Delmiro Gouveia chegou aqui, como foi que ele começou a empreender aqui nas fábricas, como foi que ele conseguiu gerar energia. Não sei se vocês sabem, mas Delmiro Gouveia foi ele que fundou a Angiquinho, que construiu a Angiquinho, que foi a primeira usina que trouxe luz aqui para
da nossa região, que levou energia para Recife. Então, do Nordeste, foi a primeira usina, foi da Delmiro Gouveia. E vem mostrando tudo, os projetos que fazem aqui na nossa cidade. Ou seja, foi uma organização de tudo que interessa, não só a quem mora aqui, mas assim, é um livro que vai ficar com muitas informações. Então, eu começo a minha palestra falando um pouco disso, né, de como foi que comecei. Já estou com um segundo projeto, creio eu. Teve, o ano passado, foi lançado um edital aqui no município, uma lei que a partir dessa lei ela fornecia recursos financeiros para que escritores, artistas, pintores pudessem desenvolver seus trabalhos. E o meu livro está quase pronto. Era para sair agora, né, na Semana de Delmiro Gouveia, mas a pessoa que ia fazer a ilustração, ela teve problemas de saúde, não conseguiu fazer as imagens que eu queria, e eu tive que procurar outra pessoa, aí, ou seja, atrasou, mas penso eu que no mais tardar, dezembro, o livro vai sair. É um outro livro, vai ser mais ou menos como Caçula, né, vai falar sobre... Eu não vou dar muito spoiler, mas vai falar também da vivência também no povoado, sabe? Mas só com uma releitura diferente, não é mais Caçula, agora vai ser uma menina. E como assim o público que Albertino me falou, né, que vem para aqui, é um público que é diversificado, né? Vai de crianças, vai de adultos, adolescentes. Falar de leitura é, às vezes, um pouco complicado, porque para muitas pessoas ler é algo chato. Por quê? Então, vamos falar didática, eu enquanto professora que sou, como é que a gente começa a desenvolver o gosto pela leitura? Lendo coisas que nos dão prazer, né? Você que quer ler, começar a ler, você tem que descobrir o que é que chama a sua atenção quando você vai ler, o que é que desperta em você o gosto. Então, eu vou passar por vários momentos da vida da gente. Quando a gente é criança, o que a gente mais gosta é antes, né, desenho animado, ou algum grupo que esteja fazendo sucesso aí, que eu não sei mais quais são os grupos que fazem sucesso de música. Eu sabia na minha época, mas eu não vou dizer que vocês vão rir, não sabem nem do que eu estou falando, né? De Menudo, de Chiquititas, essas coisas, eram das coisas da minha época, mas hoje eu não sei mais. Mas aí, na minha época, eu gostava muito de ler as informações sobre eles, né? O que é que criança gosta hoje? Vamos supor, LOL, informações sobre LOL. Então, a primeira coisa a fazer é descobrir do que é que você gosta. Jogos, um exemplo dos meus filhos. Meu filho mais velho, que hoje tem 22 anos, quando ele começou a desenvolver o gosto pela leitura, ele também odiava, detestava. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Filho de uma professora e não gosta de ler. Mas ele gostava, foi na época que estava lançando o PlayStation. E eu descobri uma revista que, não sei se vocês lembram, muitos não lembram porque faz tempo. Tinha uma banca de revista aqui, né, em Delmiro, no centro. E vendia muitas revistas. E eu descobri nessa banca que tem uma revista que só falava sobre jogos. Ele, na revista, trazia informações sobre jogos, como podia fazer para pular as fases, esse tipo de coisa sobre como é que jogava. Aí eu perguntei a ele, né, se ele queria que eu comprasse essa revista. Ele estraga, porque ele queria zerar, né, as fases, pular de fase. E a revista ia ser bem útil. Então, eu comprei a revista e foi impressionante. Porque ele devorou, eu falo, devorou mesmo, assim. Eu acho que não foi 2 dias. Ele leu tudo que tinha na revista. E a partir daí, ele começou realmente a despertar o gosto pela leitura, porque ele estava lendo algo prazeroso. A partir daí, ele gostou daquele filme O Senhor dos Anéis. E ele descobriu
que tinha o livro do Senhor dos Anéis. E a avó dele sabia, deu os 3 livros, que são 3 livros do Senhor dos Anéis. E o que me assustou, mas me deixou muito feliz, é porque o livro do Senhor dos Anéis tem, eu vou chutar, viu? Umas 500 e tantas páginas. Ele é mais ou menos assim, de 500 a 700 páginas. E ele devorou os livros assim. Então, assim, era algo prazeroso. Então, não adianta você querer ler uma coisa que você não tem o mínimo prazer em ler aquilo, a mínima vontade de ler aquilo, porque não vai fluir. Porque a leitura, o intuito da leitura é fazer a gente viajar mesmo. Viajar na leitura, você conhece lugares novos. Eu nunca fui num lugar que tivesse neve. Eu nunca fui, né, num lugar que tivesse neve. Mas a primeira vez que eu li um livro chamado Morro dos Ventos Uivantes, esse livro contava a história que se passava num lugar na Alemanha, e era bem frio, era neve, né? Aqueles invernos longos, né? Caía aquela neve que as pessoas ficavam em casa. E eu, certeza, era como se eu estivesse ali, sentindo aquele frio, como se eu estivesse ali no meio daquela neve, sentindo tudo ali. Então, assim, era uma viagem, uma viagem. Outro livro também que me impactou e me fez, assim, refletir muito, foi o nome do livro, era O Pássaro Pintado, que contava a história de um menino que ele era um fugitivo dos campos de concentração de Hitler, que eu não sei se alguém já sabe que Hitler, já ouviu falar em Hitler, quem foi Hitler, né? Que foi uma pessoa assim, que foi muito má e matou muitas pessoas, né? E de maneiras muito assim perversas mesmo, né? Colocar as pessoas dentro de containers e lá colocar o gás e as pessoas morrerem lá sem ar, ou então queimar as pessoas, né? Levar as pessoas para um lugar, uma fazenda, ir lá maltratar, deixar as pessoas sem roupa, no frio, lá jogadas, aquelas pessoas eram mortas, eram escravizadas, assim, foi terrível e foi real. Então foi um livro também que me contou aqui na leitura, me contou, porque assim, eu conheci, eu nunca tive lá, porque isso aconteceu em 1900, vou chutar, viu? 30, vamos dizer. Eu nem imaginava que eu ia nascer. Mas era muito real e eu comecei a perceber como era a história, né? Assim, de saber o que foi acontecer, quem foi Hitler e tudo mais. Então, assim, são coisas que a leitura nos traz. Na verdade, ela nos leva. Então, o que eu deixo para vocês assim é que quem realmente quer ler, porque para você escrever bem, você tem que gostar de ler. E é automático. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Quanto mais você lê, mais fácil as ideias chegam. Quanto mais você lê, mais você consegue conversar. Quanto mais você lê, mais você consegue progredir. Porque você consegue saber de tudo que está acontecendo no mundo. Você consegue ler notícias do mundo inteiro. Você consegue falar sobre o que está acontecendo, opinar, né, saber o que realmente é verdade. Porque hoje tem muitas fake news por aí, que vocês sabem que são fake news, né? São aquelas notícias mentirosas que colocam, como por exemplo, que a vacina mata as pessoas. Eu não vou dar minha opinião, porque eu não estou aqui para tomar partido, mas eu, quando me entendi de gente, eu já tomava vacina, né, para várias doenças. Quando eu tive meus filhos foram vacinados. Por quê? Porque tem várias doenças que elas, se não tomar, realmente a pessoa desenvolve essa doença. E porque, no momento desse que a gente está vivendo aí, eu vou negar a vacina para mim e para os meus filhos. Se eu tenho conhecimento
que a ciência existe, que a ciência realmente é segura. Se aconteceu de morrer uma pessoa ou outra, não foi só por conta da vacina, né? Que problemas as pessoas tinham? Porque esse vírus, vocês sabem, né? Eu estou de máscara aqui, eu já tomei as 2 doses, mas eu acho que eu tenho uma responsabilidade de usar máscara, porque tem muita gente que não se vacinou e tem muita gente ainda que está doente. O vírus não acabou, a pandemia não acabou, né? A gente tem a vacina. Aí você pode dizer, o que é que tem a ver isso com a leitura? Tem tudo a ver. Por que eu consigo ter essa consciência? Porque eu leio, né? Eu não fico, fulano disse que é isso, eita, então fulano disse que é isso. Não, quem lê fica curioso de buscar outras informações, de buscar lugares de onde as fontes dessas informações são seguras. Então é por isso que a leitura é tão importante. E saindo dessa parte da leitura, a gente vai para a parte da escrita. Será que um de vocês aqui já teve vontade de escrever alguma coisa? Será que algum de vocês aqui já pensou, será que eu tenho vontade de ser escritor? Ou se a partir de hoje vai ter vontade de escrever? Porque assim, é como eu falei, é você. Eu tenho mais, esse aqui é o meu 4º filho. O 5º filho já está quase pronto, já nascendo, né? Até o final desse ano ele precisa nascer. Já está só aguardando as ilustrações, porque a ilustração, eu acho que para o livro, ela é muito importante também. Você lê livros sem ilustração, quando você já tem um hábito desenvolvido da leitura. Mas quando não tem as ilustrações, os desenhos, né, ajudam muito. Então, é um convite mesmo, sabe? Quem aqui já pensou em ler e escrever depois um livro, né? É um convite, ou seja, porque eu gosto de ler, que eu posso escrever. Eu estava olhando aqui quando eu cheguei, tem muitos cordéis. Eu particularmente não sei fazer literatura de cordel, porque ela não é só você chegar e escrever de todo jeito, né? O cordel tem uma técnica e são versos, mas os versos, cada verso tem que ter a quantidade certa de sílabas. Você não sai escrevendo de todo jeito, né? Porque assim, pode escrever? Pode. Mas quanto mais o cordel ele é utilizado a métrica, mais rico ele fica. Por que aqui o Braulio Bessa é tão famoso? Já ouviram falar dele? Ele vai muito na Fátima Bernardes, né? Por que ele é tão famoso? Porque ele sabe fazer muito bem dentro das regras, da métrica. Então não é porque simplesmente, ele é famoso. Ele é famoso sim, mas ele sabe fazer. O cordel eu já não sei. Eu arrisco, se alguém me pedir, eu arrisco fazer, porque eu gosto de ler o cordel. Eu acho fantástico você contar uma história através de versos, mas eu não sei fazer. Para eu realmente dizer que é uma coisa que me dá prazer, eu não vou dizer que dá, porque eu posso até depois, daqui a algum tempo, mudar meu pensamento, mas até agora eu não acho que eu consiga realmente produzir bons cordéis. Mas eu gosto muito das memórias. E o que é a literatura da memória? É você realmente ir lá na sua história, na história da sua família, na história das pessoas com quem você convive, e você traz para cá, traz para a sua família hoje, você conta como era, né? Como é que eles viviam, né? Por exemplo, se eu fosse escrever um outro livro, que esse que já vai sair, eu já conto memórias, eu já teria mais um livro para contar de memórias de coisas que eu vivi. Então eu gosto realmente de trabalhar com o gênero memórias, porque vocês sabem, a leitura ela tem vários gêneros, né? Tem o gênero jornalístico, tem o gênero esportivo, tem o cordel, tem o poema, tem a dissertação. Então são vários tipos de escrita, né? Que às vezes uma tem algo parecido com a outra, mas cada uma tem suas características. Então, eu não sei quanto tempo ainda eu tenho, Albertina. Vai ficar à vontade.
Então, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque aí eu fico falando aqui, de repente, se vocês têm alguma curiosidade, algumas coisas que queiram saber, podem perguntar, tá? Eu que agora vou provocar. Né? Tem alguém aqui que já leu, gosta de ler, sem ser a obrigação de uma escola, ou seja, que você pega o livro e você vai ler porque gosta. Quando eu falo livro, pode ser qualquer tipo de livro, qualquer tipo de leitura. Por exemplo, geralmente hoje em dia tem muitas informações sobre maquiagem ou sobre cabelo. Eu falo isso porque tem mulheres aqui que gostam, né? Ou os homens gostam muito do futebol, que não está tão, esses tempos agora não está como era antes por conta da pandemia, mas ainda tem. Tudo isso é leitura. É o que você lê, o que você se informa, mas é ler mesmo, ter o contato com a escrita, não é de ouvir a reportagem no programa, não. É ler mesmo. Tem alguém que tem esse hábito de ler ou que nunca teve a experiência de ler um livro? Filmes? No caso, você lê o filme ou você lê a sinopse, que é o resumo? Foi? Qual foi o livro? Então você também viu o filme. Aí eu estou fazendo um curso agora, né, de mestrado, e o professor passou na semana passada uma experiência como essa. Ele passou um livro pra gente e depois ele passou o filme. Aí agora eu vou passar a atividade para você que o professor passou para mim. Qual a diferença que você viu você percebeu entre o livro mesmo, a leitura, né? Você teve contato com toda a história, porque no filme não dá, e depois o filme. O que é que você percebe de diferente? O que eles têm de semelhante? Justamente, né? Porque assim, o tempo de história que fosse colocar num filme, esse filme ia ser igual às séries, né? Tem que ser vários episódios para que a gente pudesse realmente ter a leitura fiel daquele texto, né? Que no caso, o livro, né? Quando você foi ler, você assistiu ao filme primeiro ou você leu primeiro? Assistiu? E o que levou você a ter a curiosidade de ler o livro? Eu queria saber se era a mesma coisa que Interessante. Muito bem. Qual é o seu nome? Lívia? Lívia? Muito bem, Lívia. Então, assim, a Lívia, ela fez uma atividade muito interessante, né? De realmente ter a curiosidade de saber se a leitura foi fielmente contada no filme, e nunca é, né? Como ela falou, é um resumo. Eles tiram as partes que eles julgam, né? De quem é o diretor, julga mais importantes e coloca. Então, assim, já assim, vamos dizer assim, uma atividade assim, muito rica, Lívia, que você fez, de você ter feito essa comparação. Parabéns. Fora esse daí, você tem alguma outra, vamos dizer assim, algum outro gosto de leitura? Desses que eu falei para você, de você ler sobre... Hoje a gente encontra muito tutorial em vídeo, mas também você fazendo pesquisa, principalmente no Google, você encontra... muitos textos mesmo, né, que vem mostrando. Você faz algum outro tipo de leitura ou não? além de pesquisar? Sim? Não. Só estudando. Só, mas é uma leitura direcionada porque foi sugerida na escola, né? Sim, mas também eu leio livro. Lê? Uhum. Muito bom. É uma leitura bem diferente e é gostosa. Na minha época, quando eu era adolescente, tinha uns romances que eram, eu acho que, não sei, sua mãe, sua avó, vão saber, que era, os títulos eram Júlia, Bianca, Sabrina, eram contos
de pessoas que contavam. Era bem interessante também, assim, de romance, né? Mas é bem interessante. Fora a Lívia, alguém mais já teve alguma experiência com a leitura? Você? Qual é o seu nome? Cristiane? O que você leu, Cristiane? Leio várias coisas, leitura brasileira, literatura brasileira, Dessas leituras, tem alguma que fez você viajar, assim, entrar mesmo na leitura? Porque a gente tem essa capacidade de, quando se envolve muito na leitura. Teve alguma? várias, mas citando uma, um livro sobre um romance de uma menina na Guerra da Afeganistão. Interessante. Já me chamou a atenção. Eu gosto desse tipo de leitura. Foi um livro emprestado e, assim, tanto o contexto histórico da situação. O microfone. Eita, quebrou. Quebrou. Veja outra extensão. Acho que não vai prestar não essa aí. Você já pesquisou se desse livro aí tem filme? Seria bom você ver também para fazer assim como Lívia a comparação. Não tem, né? Ah, não tem. A Culpa das Estrelas, eu sei, é que o menino morre, né? É o menino ou a menina? Eu não lembro mais. É o menino. É porque assim, tem muita coisa que eu vou lendo, aí eu leio e depois eu não lembro os detalhes, mas eu conheço esse livro, tá? E além delas duas, alguém mais já leu? Então, se não lê, é um convite que eu deixo, né? Eu tô, assim, muito trabalho, muita coisa para fazer, mas pode ser que a gente, junto com a Albertina, a gente pode até montar um clube de leitura, né? Sarau de leitura, né? Hora do conto, tem muitas ideias aí, né? Porque aí a gente pode compartilhar as leituras e ler um livro juntos. Eu li um livro junto, que é o Romanceiro da Inconfidência. É um livro que conta a história da exploração do ouro no Brasil, que ela é toda em verso, né? É um poema e é todo, assim, muito bom de ler. Então, assim, com a leitura compartilhada que eu fiz, era um grupo de crianças e a gente era uma vez por semana, às quartas-feiras, 1 hora por toda quarta. E a gente leu esse livro e foi muito bom. Então, assim, é muito bom quando a gente encontra pessoas que gostam de ler, porque para quem não entende, é como se fosse assim, não sei o que é que vê, né? Aquilo ali. Né? Mas para quem gosta, é um momento muito rico, porque a gente compartilha, né, das nossas opiniões, das nossas vivências de leitura. E é isso. Né? Então, acho que... Quer falar? Você citou, né, que nessa época você começou a ler na biblioteca da escola, que era dividida uma biblioteca com folclore. E eu também comecei a ler na biblioteca da escola, que era do Adulto, e assim, era referência para alguns livros. E assim, naquele tempo a gente só tinha acesso dessa forma, mas hoje em dia é porque assim, a internet você usa ela de N maneiras. Sim. Cada um com um propósito. Isso. Mas se você tiver oportunidade e vontade de incluir para algo bom e pesquisar, eles têm o costume de ler sempre, como é o nome do livro, webtoon do mangá. Meu filho tem mangá, tem uma coleção, tem vários. E eles têm acesso através do celular. Isso. Internet, de aplicativos ou páginas. E assim, depende da forma que você quer usar. Muita gente usa para o que não presta ou para coisas supérfluas. Isso. E depende, às vezes até de alguém dizer, tem livro também. Isso. Tem livro também. Tem muita coisa, né? E é interessante que o gênero mangá eu conheci pelo meu filho. Ele tem uma biblioteca particular, né? Da biblioteca dele tem coisas que ele está terminando o FAO agora, né? Está concluindo mesmo. Ele já terminou a parte de aulas, está só concluindo o TCC que ele vai defender em dezembro. Mas ele tem uma biblioteca e tem muita coisa. E ele gosta muito de coisa de terror. É tanto que esse mês de outubro
como é comemorado lá nos Estados Unidos o Halloween, ele está lendo, está vendo um filme a cada dia. Serão 31 filmes de terror que ele vai ler, porque o TCC dele, o tema, que ele leu vários livros também da literatura brasileira que tem o terror, né? Aí o tema do TCC dele não sei o título, mas o tema é o terror, o horror e o terror na literatura brasileira. E ele tem vários livros de mangá. É por isso que eu conheci esse gênero que eu não tinha. Eu entendo muita coisa. Então, é como você falou, a internet ela é usada realmente da forma que a gente quer. E tem muitos livros. Eu sou professora na Escola Afrânio e agora a gente retornou os 9º anos. E agora eu já pedi para eles ou irem à biblioteca da escola que tem na Afrânio, ou então que tem gente que gosta de ler pelo celular, né? Eu não gosto do livro físico, mas eu gosto do digital, não tem problema. Aí eles tem uns que escolheram na biblioteca e outros eles trouxeram no celular. Professor, eu estou lendo no celular, tem problema? Eu digo, de jeito nenhum. Eu não gosto muito, não gostava do livro em PDF, porque cansa a minha vista, né? Mas hoje eu estou realmente gostando, já me adaptando, né? Essa leitura me rendendo à tecnologia, mas eu gosto mesmo, assim, o que eu gosto é do livro físico, porque eu escrevo, eu destaco, eu acho que assim o contato é mais assim íntimo, né, do livro. Mas aí é o que cada um escolhe, mas o importante é que leia. Então, assim, o que eu digo a vocês, quem tiver a oportunidade, leia, porque a leitura, ela muda a vida das pessoas. A leitura, ela abre oportunidades, a leitura abre novos caminhos, ela traz para você um mundo novo daquilo que você está acostumado. Então é isso, meus queridos. Gratidão a todos pela atenção, né, de terem ficado até agora aqui comigo.